Quando eu cheguei lá na frente, a fumaça, Olito, cara, foi muito rápido. A fumaça já tinha tomado conta de todo o avião. Ela foi saindo simultaneamente pelo revestimento, simultaneamente, e foi pegando todos. E fumaça não era mais aquela fumacinha meio cinza, a fumaça preta. Jornais, rádio, televisão publicando todos os passageiros mortos, alguns sobreviventes da tripulação, e foi essa notícia que a minha família recebeu. Papai, Reginaldo, estava encomendando meu sepultamento já. Eu acredito, Olito, que se eu, na época, eu soubesse o que tinha acontecido, que eu vou falar para vocês o que eu acho que foi, eu não estaria aqui. Eles tinham sumido comigo. O relatório final, ele não foi feito pelo Brasil, foi feito pela França, o relatório final do acidente, que é inconclusivo. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Muito bem-vindos a mais um Lito Lounge, aquele espaço de aeroporto onde às vezes você encontra com pessoas e traz para bater um papo bem agradável, e às vezes a gente até extrai os dados da caixa preta do convidado, hein? E hoje a gente tem o prazer de receber aqui o Trajano, Ricardo Trajano. A gente já conversa há bastante tempo, a gente inclusive se encontrou no programa do Danilo Gentili uma vez, aí batemos altos papos lá, e hoje ele está aqui para contar a história dele. Se você não sabe a história dele, você vai se surpreender, porque é sensacional. Tudo bem, Trajano? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui, revê-lo, né? Porque a gente já se conhece há alguns anos. Já batemos altos papos, já, né? Já. Inclusive, vamos conversar umas coisinhas aqui que a gente estava conversando agora há pouco. Sim, claro. Pode falar à vontade, aqui é bate-papo. Ótimo. E tem uma coisa muito legal nesse lounge também, que é melhor do que os lounges das empresas aéreas no aeroporto. Né? Aqui, nesse lounge, você ganha presente, ó. Que presente graça. da Insider. Opa! Uma camiseta aí, se você não usa, ó, camiseta da Insider querido. ainda, você vai se apaixonar. Usarei amanhã de manhã lá em BH. Olha, vou voltar hoje à noite. Não é calor lá em BH? BH não é tão calor, a noite esfria bem. Eu sou do Rio, né? Moro lá há 30 anos. Para carioca, então Mas BH vou adorar. Tá tranquilo. Obrigado. Porque ela tem regulação térmica, assim, se tá calor, se tá frio. Que joia, deixa eu tirar olha aqui. O tecido, o que você acha do tecido dela? Maravilhoso, já senti aqui. Que mãe, hein? Então, adorei. Obrigado, Insider, aí, Obrigado, Insider. Pelo apoio do Lounge. Bacana os convidados ficam felizes, ó. Adorei. Então, ó, cupom LITO para você ter desconto na loja da Insider. Tem o QR Code aqui em algum lugar da tela. Então, use o cupom LITO e clica no link que está na descrição, tá? Só esse link funciona. Não adianta entrar direto lá no site, não. Clica no meu link. Bom, Trajano, se apresente aí para o pessoal que não te conhece. Puxa vida, Ricardo Trajano, na verdade, eu fui o único passageiro sobrevivente a um acidente aéreo, um acidente que se tornou muito famoso, porque foi da Varig. Sim. Era um Boeing 707 da Varig, que eu tinha 21 anos de idade, que partiria do Rio de Janeiro, faria uma escala em Paris e chegaria a Londres. Por quê? Meu sonho, era a minha primeira viagem, meu sonho era conhecer Londres. Eu era músico, sou músico, estudava engenharia, eu tinha bandas, gravava, e o meu sonho, as pessoas falavam assim para mim, Ricardo, poxa, você toca baixo e tal, por que você não vai ver aquelas feras tocando lá ao vivo e a cores? Porque naquele tempo, Lito, aquelas bandas da vida, aquelas bandas que a gente ama, nós como... apreciadores da música, do rock clássico. O Led Zeppelin, The Who, Stones, os Beatles já tinham terminado, Pink Floyd, Yes, essas bandas todas não tocavam na América do Sul, muito menos no Brasil. Estou falando da década de 70. Isso, não tinha turnê. Não tinha. Você tinha que ir lá ver as feras tocando, ou lá na ilha, lá na Inglaterra, Europa ou Estados Unidos. Não tinha como. E aí eu fiquei com isso na cabeça e eu já trabalhava, fazia engenharia e economizei meu rico dinheirinho. Naquele tempo, hoje é caro, naquele tempo era muito mais caro. Imagino.
Uma passagem aérea, Não é nos só, anos 70 era um absurdo. não é só isso. Você fazer uma viagem para fora era um evento. Era um puta evento. Aham. Eu vou para fora. E aí eu entrei dentro de uma agência da Varig, que eu te falei, que ficava ali no Copacabana Palace, uma lojinha ali na Avenida Copacabana, e saí de lá com meu sonho realizado, porra. Passagem para Londres. E naquele tempo, Lito, a Varig era a única empresa brasileira que fazia voos internacionais. Isso, Transbrasil, VASP, Cruzeiro do Sul, esquece, eram voos Era domésticos. tudo doméstico. Exatamente. Por causa, né, do acordo de... Quem decidia as coisas era o DAC, na época. E o DAC, né, um órgão militar, que o poder estava nos militares nessa época, e realmente a Varig tinha um monopólio, assim. Nenhuma outra empresa era permitido que fizesse voo internacional. Exatamente. Era um certo conchavo. Era um certo conchavo, E na época, 73, era o Médici no poder, né? Uhum. Enfim. E aí foi, né? Super... Pô, imagina, passageiro de primeira viagem, tanto que o meu voo... A Varig tinha vários voos internacionais, a maioria saía à noite, os voos. Sim. O meu voo era às 23 horas. Eu simplesmente cheguei no aeroporto 17 horas. 5 horas da tarde, no antigo Galeão. E era o seu primeiro voo da vida? Não. Não, né? Eu já tinha feito 2 voos domésticos para São Paulo. Tá. E só, que eu me lembre só. Internacional era o primeiro. Aham. E eu cheguei 5 horas da tarde, claro que um passageiro super ansioso, passageiro de primeira viagem, mas tinha um motivo principal. Não sei se você ouvia falar nisso, ou ouve até hoje. Quando acontecia um acidente aéreo, a cauda traseira do avião era a parte que ficava mais protegida. Você lembra disso? Lembro. Pois é, hoje não se fala tanto nisso, né? Não, por causa de outros levantamentos que tem. Aham. Mas naquela época se falava muito isso. E naquela época, sabe o que faziam também? Quando acontecia algum acidente? Isso durou até mais ou menos meado dos anos 80, até o final dos anos 80. Quando acontecia um acidente, uma das primeiras coisas que faziam era ir lá no avião e pintar a marca, apagar. Se era VASP, pintava por cima, se era Varig, pintava o prefixo do avião. Era como se quisessem esconder um acidente para as pessoas não ficarem... imagina se hoje seria possível isso com a mídia social que a gente tem. Mas enfim, desculpa, pode Nada. E aí eu fiquei com isso na cabeça, e naquele tempo, quando você fazia o seu check-in, você escolhia o seu lugar lá quando você fazia o seu check-in. No check-in, né? Porque não tinha tecnologia, né? Era ali na hora... Nós estamos falando de 73, 1973. E aí, eu pensei, cara, eu quero ser o primeiro a chegar lá, porque eu quero escolher o lugar lá atrás. Claro que eu fui o primeiro a chegar lá, 5 horas da tarde, e cheguei para a atendente e falei, eu quero a última poltrona, a última fileira. Ela falou, olha, não vai ser possível, porque na última fileira a tripulação descansa. Só uma observação, Lito, você sabe quantos tripulantes viajavam num Boeing 707, que era um Boeing 707. Quantos tripulantes tinham? Eu imagino 10. 17. Ô, louco. 17. Só de atendente de passageiros ali, só as flight attendants? A tripulação toda. Completo com os pilotos, né? Então você fez a conta pensando só nos comissários. Então você ia acertar. Tá. Porque era o comandante, o copiloto, substitutos de comandante e copiloto. Engenheiro de voo, 2. 2 engenheiros de voo, que eram os mecânicos de voo. Isso. 2 navegadores, porque você sabe como é que era a navegação antigamente. Né? Era na unha. Na unha, altos cálculos, ou pelas estrelas também. Isso, né? Usava sextante. Então vai somando, 2 navegadores, o resto era comissário, e nesse voo especialmente, porque eles não colocavam em todos os voos, ia um sujeito da Varig, a paisana, que era uma mulher, para ver como é que estava o atendimento a bordo. Isso, existia. Eu lembro de existir uma avaliação do serviço de bordo, porque era um padrão elevadíssimo. Tem um nome específico, que eu esqueci o nome dessa pessoa que fazia isso. Não eram em todos os voos internacionais, mas no meu voo tinha. Então eram 17.
E aí ela falou, olha, na última fileira não vai ser possível, mas tem a penúltima. Eu falei, poxa, ótimo, fileira, aquele cartão de embarque que eu te mostrei, era fileira 27, janela F. Aham. Lado direito. Lado direito. E aí, poxa, o avião lotado, eu super ansioso. Existiam duas poltronas só duas poltronas vagas, que eram duas poltronas que ficavam do meu lado. Depois eu vou te contar sobre isso mais tarde. E o voo... Porque se você pensar bem assim, acho que tinha uns 110, 120 lugares, talvez, no 707. 17 já eram ocupados só pela tripulação. Então era natural que o restante dos passageiros já lotasse o voo, Não, é né? só a gente fazer a conta. Vamos fazer a conta aqui. Avião lotado, tinham duas poltronas vagas. Morreram 123 pessoas nesse acidente. Eu fui o único passageiro sobrevivente. Eram 17 tripulantes, sobreviveram 10. Então vamos fazer a conta. 17 mais 124 comigo, e mais as duas poltronas vagas, 126. 126 menos 17, é isso aí que você está falando. 110, 115. Isso aí, é isso aí que você falou. Porque eu ia até te fazer uma pergunta, Lito. O 707 tinham tamanhos variados, esses aviões? Tinha. Pois é. Eles isso que era a minha dúvida. o 300, provavelmente eu não lembro se você foi, acho que era o 300 que você foi, ele era um pouquinho mais alongado. Mas só tinham 110 lugares de passageiros. Então pode ter sido 200, então. Só tinham 110. Eu vou ver depois. Quando você chama de 200, era a quantidade de pessoas que Não, caberiam? era o tá. traço que a tá. fabricante dá pro... Tá. Isso vem de longa data. Porque eu fiquei muito curioso sobre isso, porque alguns 707 eu observava que tinham mais passageiros. Eu falei, pô, mas no meu estava lotado. E só cabiam, essa conta que a gente fez, 110. Então deveria existir um Boeing um pouco mais alongado. compacto, Tinha. né? Tinha. Pois é, e o voo foi tranquilo. O voo era Rio, Paris, Londres. Rio, Paris, Londres. Tá. Então foi no destino para Paris. E tem uma coisa, né, que eu já vi você contando, eram os passageiros, tinha alguns passageiros importantes nesse voo. Tinha um cantor, Agostinho dos Santos. O pessoal da velha guarda vai saber quem é. Porque ele estava um pouco na sua frente. Estava na minha frente. Estava na fileira da frente. Exatamente, a fileira da frente na minha frente. Estava o Filinto Miller, que era o presidente do Senado na época. Sim. O Filinto Miller morreu nesse acidente. Estava o Filinto Miller, a mulher e o neto dele. Estava a Regina Leclerc, que era uma socialite muito famosa, chegou a fazer alguns filmes, eu acho. Estava os irmãos Brother, que era de iatistas, campeões de iatismo. Estava o Scavone e o Júlio Delamare, que iam fazer a Fórmula 1 em Londres. Ia ter a corrida, o Scavone e Ele era locutor? O Scavone e o Júlio Delamare, jornalistas. E que eu me lembre de pessoas assim conhecidas eram essas que estavam no voo. Tá. E eu me lembro muito do Agostinho dos Santos, porque quando o cara entrou no avião, era como se hoje entrasse, sei lá, Caetano, Gil. Porra, todo mundo sacava quem era o cara. Agostinho dos Santos, pô, tinha uma voz maravilhosa, era um cantor de música popular, bossa nova. E ele estava viajando ao lado de um cara que estava, um parceiro dele, que depois eu vou contar. E ele viajava exatamente na minha frente. E toda hora ele inclinava a poltrona, eu numa classe... 1,92 m, numa classe econômica. E aí a vantagem é que eu tinha os únicos 2 lugares que estavam vazios no avião eram as minhas 2 poltronas laterais. E eu toda hora mudava. Não só isso, eu levantava durante o voo, ia conversar com os comissários. E olha que a gente está falando, nos anos 70, a distância entre um assento e outro era muito maior do que é hoje. Se fosse hoje, você nem conseguia levantar para conversar. Maior? Era maior, a distância entre um assento e outro era maior. Hoje diminuíram. Diminuiu. Chama seat pitch, isso. Tá. Então, hoje em dia,
É 3, 4 polegadas a menos do que era naquela época. Muita coisa. Muita coisa. Dá 12 centímetros a menos. Pois é. E, pois é, meu joelho quase no meu rosto ali, super. Enfim. E o voo tranquilo, super tranquilo. E eu falei com você que eu conversava muito com o comissário, e por 2 vezes eu fui visitar a cabine durante o voo. Naquele tempo você podia visitar. É. E fui visitar, curioso. E tinha uma menina que viajava lá na frente, a Rita, que eu te mostrei aquela carta linda do pai dela. Uhum. A Rita sentou lá do meu lado e conversamos horas. Conversei horas com ela, ela muito simpática, ela tinha 19 anos, eu tinha 21. E aí ela voltou para o lugar dela, não sei se ela viajava na primeira classe ou lá na frente, e me lembro muito dela. E aí, de repente, faltando 5 minutos para o avião chegar, mais ou menos, voo tranquilo, começou uma fumaça pequenininha, ninguém deu bola, na projeção do toalete. Todos nós já estávamos com cinto, o comissário foi lá. Já estava muito perto do pouso, né? Faltavam 5 minutos. Ou seja, esses 5 minutos, provavelmente, Lito, gostaria até que você me ajudasse, ele devia estar ainda uns 2.000 metros de altitude, né? 5 minutos. Faltando 5 minutos, ele está uns 1.800, 2.000, por aí. Uns 1.800. 1.800. 1.800 metros. Pois é. E aí, eu, por puro instinto, não tenho outra explicação para te falar, tirei o meu cinto, falei, não vou ficar aqui, fui andando para frente, todos permaneceram com cinto. Os caras devem ter pensado assim, pô, esse cara deve estar indo ao banheiro, apertado, sei lá. E fui andando. Imagina se eu ia pensar o que... Isso já a fumaça... Não, pequena. Pequena ainda. Pequena. Eu saí dali e falei... E nenhuma comissária gritou com você? Ninguém. Não. Aí eu cheguei lá na frente, o comissário-chefe, que era o Carmelino, olhou para mim, me deu uma bronca, falou, garoto, pô, você quer visitar de novo a cabine? Você já esteve aqui 2 vezes visitando a cabine? Proibido. Você não está vendo que o avião está chegando? Volta para o seu lugar imediatamente. E eu passei do lado dele, Olito. Parecia que ele não estava falando comigo. Eu falei, continuei. E aí me veio uma frase que eu sempre lembro, que o Dalai Lama dizia o seguinte, aprenda as regras e quebre algumas. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Quando eu cheguei lá na frente, a fumaça, Olito, cara, foi muito rápido. A fumaça já tinha tomado conta de todo o avião. Ela foi saindo simultaneamente pelo revestimento, e foi pegando todos... E fumaça não era mais aquela fumacinha meio cinza, a fumaça preta, onde a fumaça a fogo, né? Você não via o fogo, mas... E foi pegando, abraçando todos os passageiros, sem que os passageiros tivessem nenhum poder de reação. Foi assim, muito rápido, e todos morreram asfixiados no ar, sentados nas poltronas. Olito, não teve tumulto, cara. Eu não me lembro de gritos, nada disso. Foi muito rápido. Embora eu estava lá na frente em pé, eu não enxergava um palmo na minha frente. Parecia que estava debaixo da terra, mas não sentia gritos, essas coisas todas. E aí eu comecei a me despedir da vida. Falei, cara, que loucura. E o avião ainda voando, né? Ainda voando. É. E sabe que é só fazer... Claro. O pessoal vai ficar na expectativa ainda, mas assim, os materiais que eram usados de revestimento de cabine nessa época não tem a tecnologia que tem hoje. Pois é. Então, eles emitiam realmente um gás tóxico que era altamente asfixiante. E isso explica essa ausência. Assim, as pessoas realmente elas se intoxicavam muito rápido e perdiam os sentidos. Eu gostaria até que você confirmasse, o revestimento naquele tempo era tipo polipropileno, assim, era um plástico.
Era uma coisa tóxica. Existia um polipropileno que não era resistente a chamas como Pois é é. hoje. Pois é. Existiam outros materiais também, tipo amadeirado, que eu não sei exatamente o que é, eu precisaria pesquisar exatamente Sei. o que eram. Aham. Mas não eram o que se usa hoje. Claro. Hoje você pode pegar um isqueiro e tentar queimar ali e Imagino. não vai pegar fogo. Pois é. E aí eu comecei a me despedir da vida, veio um flashback, um filme na minha cabeça muito rápido, meus amigos, minha família, e e comecei a sentir alguém, uma pessoa me abraçando, me agarrando, e eu falei, imediatamente eu falei, cara, eu não sabia que a morte chegava de supetão assim, te pegava e te levava onde ela quisesse. E aí, imediatamente, o avião começou a inclinar muito. A minha impressão, Lito, que estava... Claro que não estava, mas a minha impressão é que estava 90 graus. Uhum. E aí eu caí no chão, ainda bem, e ele estava procurando, na verdade, um lugar para fazer um pouso de emergência. Devia estar... Eu não sei que inclinação estava, Lito. Que inclinação ele poderia estar para procurar um pouso, fazer um pouso de emergência? Sei lá, 60, 70 graus? Não. É bem menos que isso. Ah, é? 5 graus, talvez. Que né? isso? Porque senão o avião acelera muito e você não tem como... na verdade, eu não sei que altitude ele estava e onde ele queria chegar. Porque ele pode fazer inicialmente uma descida mais íngreme, 15 graus, mas depois ele tem que reduzir. Senão ele não consegue desacelerar o avião para fazer Pois devia estar uns 1.800 metros de altitude, deve ter feito uns 15 graus. Se chegou a isso, Pois tá. e nessa inclinação que você está falando, que eu achava que fosse uma inclinação muito maior, eu não teria condição de ficar em pé, né? Porque eu caí imediatamente no chão. Sim. E aí eu ainda estava acordado, ele fez um pouso de emergência na plantação de cebolas, sem o trem de aterrissagem. Foi um barulho infernal, barulho... E ele foi deslizando, pegando árvores, e assim que ele parou, acho que ele deslizou uns 500 metros, talvez. Provavelmente, Num lugar todo irregular. Aquele bichão. E aí eu apaguei. Aí eu não me lembro mais de nada, e o teto todo do avião, se você ver... E isso, né, você estava em pé lá na frente, no momento, aí teve um momento que você caiu no chão, Caí. que foi o que te salvou, porque a fumaça sobe, né? E o que está mais próximo ao chão, o ar não está tão contaminado quanto na parte de cima. Embora em cima já tivesse respirado... Já respirou também esse... Legal. De repente você pode até ter caído por causa da fumaça e não por causa do movimento do avião. Pode ser. É uma possibilidade. Pode ser. Exatamente, desmaiado por causa da fumaça. Uhum. E aí, se você reparar fotos do avião, o teto todo, ele ficou sem teto, foi caindo aquela fuselagem, né? Não sei como é que você chama aquele teto ali. Foi caindo em chama. Derretendo alumínio. Carbonizando as pessoas que já estavam provavelmente mortas, foram carbonizadas. Da mesma forma, eu fui queimado, queimei muito, eu tenho queimaduras até hoje, de 3º grau, nas costas, que eu, obviamente, não senti, né? Já estava apagado. Eu tive a sorte, exatamente isso que você falou, de ter caído de bruços, porque se eu caísse de frente, provavelmente eu não sobreviveria, que os órgãos aqui são mais expostos, né? Então, enfim. E aí os bombeiros chegaram quase 10 minutos depois, 8 minutos depois, aquela fornalha. Porque foi fora do aeroporto. Então, se fosse aeroporto, eles chegariam mais rápido. Exatamente. Eles tiveram que ir até essa fazenda. Me falaram que eles estavam no aeroporto já esperando o avião. Porque foi declarada emergência. O Gilberto, né, e o Fusimoto era o copiloto, né? E você sabe que quem estava posando o avião em Paris foi o Fusimoto. Isso, parece que o Gilberto chegou uma hora que ele disse que não tinha mais condições, né? Não, eles já tinham programado. O Fusimoto pousa em Paris, eu vou fazer o pouso em Londres. Ah, tá. Já estava no comando, antes de começar essa loucura toda. E aí os bombeiros chegaram lá, que eram caminhos difíceis de você chegar lá, né? E
Se você reparar na foto, ele posou do lado de um vilarejo, perto de uma estrada. Ele conseguiu fazer esse pose na plantação de cebolas e chegando lá, eles colocaram uma escada na saída da porta lá da frente, e o primeiro corpo que estava lá estirado era o meu. E eles iam retirar os mortos todos, pensando que eu estava morto. O sujeito me puxou, era cabeludão na época, puxou pelo cabelo. Só para a gente, Claro. né, eu fico imaginando a cena assim. Nesse momento, os comissários já tinham saído? Porque os pilotos saíram pela janela da frente. Todos saíram. Todos saíram pela janela da frente. Ninguém saiu pela porta. Aí eu não sei te falar se alguém saiu pela porta. Mas você ficou lá no chão deitado. Fiquei lá, porque assim que ele posou, todos saíram. Eu fiquei dentro daquela fornalha ali, apagado. Tá. Eu e as pessoas carbonizadas, né? E aí o bombeiro viu que eu estava respirando, me puxou pelo cabelo, me colocaram no helicóptero, imediatamente cheguei no hospital, só que eu cheguei no hospital sem roupa, muito queimado, cheio de fuligem, irreconhecível. E quando eu cheguei lá em coma, que eu fiquei 30 horas em coma, tinha umas pessoas já da Varig no hospital, porque nesse hospital eles receberam também o pessoal da tripulação. O Fujimoto e o Gilberto Araújo tiveram fraturas, acho que foi o Fujimoto teve fratura exposta, enfim. E aí os caras da Varig viram eu lá em coma, falaram, esse aí é o nosso comissário, é o Sérgio Balbino. Porque o Sérgio Balbino é um comissário que tinha morrido e tinha o meu porte físico. Os comissários eram novos, deviam ter, sei lá, eu tinha 21 anos, o cara devia ter 25, 26, não sei. Mas tinha o meu porte físico, então eu era o Sérgio Balbino e o Ricardo estava morto. Então essa foi a primeira notícia no Brasil. Naquele tempo, o meio de comunicação também não dá para se comparar, como hoje. E aí, jornais, rádio, televisão, publicando todos os passageiros mortos, alguns sobreviventes da tripulação, e foi essa notícia que a minha família recebeu. Ricardo tinha morrido, e foi uma tragédia. 123 mortos, e era desesperador, porque meu pai, meu querido, velho, mineirão, papai Reginaldo, papai estava encomendando meu sepultamento já. Aquela loucura toda, meus amigos chegando lá em casa, um velório, e minha mãe, Dona Cat, era a única que falava, meu filho não morreu. E os meus amigos, depois falando comigo, falavam assim, Ricardo, você não acredita, cara. A gente cutucava um para o outro, falando assim, coitada da mãe do Ricardo. O Ricardo não aceita. Não quer cair na real, não quer aceitar. O Ricardo morreu, o pai dele está encomendando sepultamento. Como é que ela fica assim, falando que o Ricardo não morreu? E aí, nesse período que eu fiquei em coma, eu pedi uma folha de papel, porque o coma, eu não sou médico, sou engenheiro, mas os médicos falam o seguinte, Ricardo, você estava num coma, só que você não estava num coma profundo. Você estava naquele coma, o grau de coma é muito variado. Você devia estar num coma que você às vezes voltava à realidade e depois voltava novamente para o coma. Voltava lá na superfície e depois voltava. E nesse momento, você devia estar escutando o tempo todo Sérgio Balbino, ele é o Sérgio Balbino, e aí eu pedi uma folha de papel e uma caneta, e nesse estado que eu estava, eu mostro até isso na palestra, esse papel, esse bilhete que eu guardo com muito carinho, que é o meu atestado de vida, eu comecei a escrever com uma letra muito tremida, como se fosse uma letra de criança, meu nome, telefone, endereço, nome do meu pai. Os caras falaram, os caras da Varig falaram, não, ele colocou aqui Ricardo Trajano, deve ser um outro comissário. Foram na lista de tripulantes, não achavam meu nome. Aí foram na lista de passageiros apenas para dar uma checada e vem meu nome lá. Os caras endoidaram, os caras falaram, mas não acredito, esse cara é passageiro, esse cara estava lá na frente junto com os comissários
e todos os passageiros sentados, mortos nas poltronas. Como é que pode? Aí ligam lá para casa, meu querido pai atende o telefone, seu Reginaldo, lá em casa um velório, nós queríamos comunicar ao senhor que houve uma troca de identificação de corpos, seu filho está mal, mas está vivo. E aí de um velório virou uma festa, minha mãe levantou do sofá dando bronca em todo mundo, eu não falei que meu filho estava vivo. Bicho, é muito louco. Parece isso. que mãe sente, né? É a tal do cordão umbilical que não, a gente corta, mas ele fica ali para sempre. Exatamente. E aí foi segundo tempo da história que eu fiquei 2 meses no CTI em Paris. Depois eu fiquei mais um mês na Beneficência Portuguesa no Rio, mas não em estado crítico. Eu fiquei 2 meses no CTI e as pessoas não me davam uma semana de vida. Aquilo que eu te falei, minha primeira radiografia de pulmão, os médicos olhavam, falavam assim, porra, esse cara já morreu, né? Não, ele está aqui no CTI. Não vai passar de uma semana. E aí eu acordei, você imagina, eu acordar 30 horas depois, em coma, depois do coma, todo entubado. Eu estava daqui para baixo, dentro de uma tenda de oxigênio. Aqui tinha uma redoma também, aqui no meu rosto, de oxigênio. Pô, Lito, você imagina, eu acordar no hospital, cara, falando, peraí. Eu estava dentro de um avião. Eu não estou em Londres, não. Pô, eu não cheguei em Londres, eu estou no hospital, cara. O que aconteceu? E aí a sua cabeça, você começa a pirar. É como se fosse, como é que eu explicaria? Como se fosse um grande quebra-cabeça. Vamos pegar aqueles quebra-cabeças de, sei lá, 1.000, 2.000 peças. Uhum. Só que você vai pegando aquelas peças, encaixando aos poucos. Você não consegue colocar essas peças. Tanto que tem peças ainda que não foram encaixadas. Eu não tenho o filme todo exatamente do que eu fiz no acidente. Gostaria de fazer até uma, sei lá. Já tentou fazer regressão? Pois é, eu gostaria. Não. Tem um cara lá em Minas, depois eu... esqueci o nome dele, peraí. Sei. O Deu Isola, eu vou te recomendar, já que você é aí de Minas, ó, você vai passar com o Trajano, faz uma regressão nele para ver se ele consegue achar mais algumas peças aí. Você fez alguma coisa com ele? Não, eu não. Ele veio uma vez e ele me hipnotizou. E aí? E aí é um negócio estranho. É? É. Mas dentro dessa hipnose que você fez, você lembra de algo? Ou ele te relata depois? Não, eu lembro de alguns... É um negócio estranho esse negócio de hipnose, porque dá a impressão que você sabe que está hipnotizado, mas ele pede para você falar algumas coisas e você sabe, não, eu não vou falar isso, mas você acaba falando. Ou seja, o negócio funciona, mas você não sabe por quê. É um sentimento estranho, você vai perceber isso. É óbvio que a pessoa também tem que estar... como é que fala? Tem que estar suscetível a saber que ela vai ser hipnotizada. Se você for resistente, você não é. Tudo depende de você também colaborar com o processo. Te garanto que eu vou colaborar. Para mim ia ser muito interessante. E aí foi uma nova etapa lá no hospital, no CTI. Eu fiquei 2 meses, onde as pessoas não me davam uma semana de vida. Quem pagou tudo isso foi a Varig? Foi a Varig. As pessoas falam muito... passagem dos meus pais, hospedagem dos meus pais, as pessoas falam muito, teve indenização. Você sabe melhor do que eu, naquele tempo não tinha essas indenizações. Não. A Varig, eu soube que pagou uma mixaria para os familiares das vítimas. E eu, no meu caso, eles pagaram o que você falou, meu tratamento todo. Enfim, passagem dos meus pais, hospedagem. E meus pais já estavam lá no hospital, que a Varig mandou a passagem, já estavam, só que eles não podiam entrar no CTI. E aí aconteciam coisas comigo, você imagina, eu naquele estado crítico, mas procurava extrair dentro daquele ambiente pesado, conturbado, que é um CTI, uma UTI, as coisas boas que me rodeavam. Isso é muito pessoal.
Eram coisas aparentemente banais, mas sempre carregadas de um otimismo, de uma energia que me alimentavam enormemente e que me davam forças para lutar pela vida que parecia estar próxima do fim. Às vezes eu falo aqui, me emociono. E essas coisas, volto a repetir, aparentemente banais, meus pais não podiam entrar no CTI, estavam lá no hospital. O que eles faziam? Cartazinhos para mim, com caneta pilô para eu ler melhor, mandando frases tipo: Ricardo, vamos lá, Ricardo, força, Ricardo, você vai sair logo daí. Eu na verdade, estou falando essas frases aqui para vocês aqui agora, frases bobas, que você vai falar, pô, mas lá onde eu estava, meu amigo, eram frases carregadas de fé, de esperança, de energia. Olito, eu ficava esperando todo santo dia, a enfermeira chegava 4 horas da tarde, tinha um reloginho ali, com a frasezinha do dia. Cara, quando ela atrasava 5, 10 minutos, 4:05, 4:10, eu ficava louco, eu falava, não é possível, eu quero ler essa frase. Aí ela chegava lá atrasadinha, com um cartazinho. Olito, era meu alimento de vida, cara. Você não tenha dúvida, isso me ajudava muito. E da mesma forma, cartas, né? Naquele tempo eram cartas. Sim. Você já lambeu um selo e colou na carta? Já. Né? Pois é. Tem muita gente. Eu escrevi carta já. Era pequenininho, mas escrevi cartas. Tem muita gente que não sabe o que é isso, e naquele tempo eram cartas. Eu recebia dezenas de cartas diariamente. E por incrível que pareça, Lito, a maioria dessas cartas eram de pessoas que eu não conhecia. De várias localidades do Brasil, até mesmo de outros países. Eu recebi a carta da Turquia, de vários lugares. Caramba, você vê a dimensão que tomou, né? E a menina me mandando a foto do Millier, que era um jornal muito famoso na Turquia, não sei se existe até hoje, e eu na primeira página. Uma fotografia e tudo, e ela me mandando uma carta super carinhosa. E recebia de outros países também, e tipo assim, Ricardo, eu não te conheço, mas quando você sair do hospital, eu quero encontrar com você e te dar um abraço tão apertado. E aí, Olito, eu me emociono falando isso, porque a gente está acostumado a ver um mundo tão perverso, né, tão desigual. E aí você chega à conclusão, você falava assim, não, peraí, esse mundo ainda tem jeito. Olha o que tem de gente afetuosa, carinhosa, generosa, te mandando força, pessoas que você não conhece. Eu ficava assim atônito, eu falava, gente. E aí, eu falando desse outro lado do mundo, me vem logo à cabeça um amigo meu que já faleceu. Eu conheci ele desde garoto e nós nos encontramos 1 ano depois do acidente. No meio da rua, no Rio de Janeiro. Ricardo, eu estava falando de você semana passada com os meus amigos. Eu sei que você não tem problema de falar sobre acidente, eu queria saber aqueles momentos de sufoco que você passou. Você pode falar para mim? Eu falei, claro. E aí falei o que eu falei há pouco para você. Filme na minha cabeça, despedindo da vida, e eu falei assim, Nelson, eu senti alguém me abraçando, cara, me apertando. Eu falei, cara, a morte chega assim de supetão. Ele falou, Ricardo, para com isso. Não era a morte te abraçando, era a vida te protegendo. Era o teu anjo da guarda, o teu Deus te dando um abraço. Olito, eu abracei esse meu amigo, eu chorava. Eu falava, Nelson, você está me falando uma coisa que eu jamais pensei isso na minha vida. Jamais pensei isso. Que coisa linda que você está falando. Ele falou, pois é, eu falo isso até na palestra. Aprenda a ver sempre o outro lado da moeda. O que acontece com a gente? A gente fica acostumado a ver só um lado. Só o lado negativo, geralmente. Não, esse trabalho está uma porcaria. Por que eu fui conhecer aquela pessoa? Por que eu fui perder dinheiro naquele negócio?
era a morte me abraçando. Vira, cara, que você tem saída para tudo. Evidentemente, menos para a morte, mas você tem saída. E é uma lição de vida que eu tive. E você sabe que, eu vou te confessar uma coisa, por muitos e muitos anos eu fiquei pensando o seguinte: por que só eu? Por que esse meu Deus, esse meu anjo da guarda, não abraçou as outras pessoas? Por quê? Uhum. É uma coisa louca. Isso tem existe uma corrente na psicologia que fala que é a síndrome do único sobrevivente, em que você tenta procurar sentido numa coisa que é exatamente isso. Por que só eu? Exato. Existem outros acidentes que teve sobreviventes únicos. Tem um na costa da África, foi só uma menina que sobreviveu um acidente inteiro. Tem uma outra, teve uma explosão em um avião em voo, uma bomba colocaram a bordo, uma comissária caiu de 10 mil metros de altura e ela sobreviveu. Todo mundo morreu, só a comissária sobreviveu. Eu sei desse caso depois você me ela, fala. ela morreu com depressão depois de um tempo, porque é? ela nunca superou essa síndrome. Pois é. Por que ela? Por que ela foi escolhida? Exatamente. Mas pode contar a Não, sua. e eu me perguntava muito, você já deve ter feito essa pergunta, a galera que está assistindo aí já deve ter feito essa pergunta. Eu vou fazer essa pergunta para mim. Quem sou eu, Ricardo? Você deve ter feito essa pergunta. Quem sou eu, Lito? Nós somos seres infinitamente pequenos diante dessa existência. E a gente fica se perguntando. É como se eu pegasse um foguete aqui e queria chegar lá naquele céu azul lindo e tocar nele. Tocar. É infinito. Uhum. Aí, Lito, você começa a pirar o cabeção, se você for fundo nisso. E eu me perguntava o tempo todo, cara, mas por que sou eu? Por que sou eu? Lito, quando eu comecei a fazer minhas palestras, de 7 anos para cá, é um outro papo. Eu comecei a fazer palestras por acaso, que você sabe até da história. Em primeiro lugar, você não sabe o quão gratificante é a troca que eu tenho com as pessoas. Isso para mim não tem preço. Você vai ganhar dinheiro com isso, com palestra? Eu falei, cara, vamos separar. Isso é uma consequência. Em primeiro lugar é a troca que eu tenho com as pessoas. Isso para mim não tem preço. E aí, quando eu comecei a fazer palestras, eu comecei a perceber que eu tinha uma missão, um propósito nessa vida. E que o meu Deus... Porque eu não comento nada sobre religião. Eu acho que cada um tem o seu Deus, eu respeito cada um, eu respeito até o ateu. O Buda, Alá, Orixá, seja quem for. Mas eu tenho meu Deus aqui, e esse meu Deus me deu essa missão, esse propósito de vida, que é de poder ajudar as pessoas. E aí... Começou a fazer sentido. Começou a fazer sentido, alguma coisa, exatamente, e eu relaxei um pouco. E é impressionante isso, esse relato, assim, nossa. Vou falar um pouco sobre esse acidente em si. Esse acidente, ele, baseado no relatório final que saiu, muita coisa mudou na aviação depois desse acidente. Isso. Baseado no que o relatório falou que aconteceu. Não, na verdade, o relatório final desse acidente ele é meio inconclusivo. Ele levanta hipóteses, mas ele não afirma exatamente porque não houve evidência. Isso o que a gente sabe. Mas já esse papo vai ser... É a primeira vez que eu vou falar disso. E você, como tem entrado em contato com pessoas dessa época que trabalharam na Varig e tudo, a gente pode elaborar melhor esse papo aqui. Mas efetivamente isso mudou muita coisa na aviação, desde o sistema de proteção de lavatórios hoje em dia. Por exemplo, dentro da lixeira do lavatório, existe um extintor de fogo que ele é acionado automaticamente por temperatura. Se alguém tentar tocar fogo dentro de um lavatório, dentro de um banheiro, esse extintor já vai apagar imediatamente, porque essa lixeira ela é isolada. Fora o detector de fumaça que tem, que apita. Então hoje é muito mais
muito mais seguro Uhum. voar hoje do que era em 1973. Claro. Então isso realmente mudou muita coisa. Mas o interessante desse acidente em si é que não ficou comprovado que era uma bituca de cigarro que foi jogada no cesto de lixo. E mesmo porque, como você fala, o avião já estava em processo de descida quando começou a fumacinha. Não é isso? Exatamente. Não era para ninguém ir fumar na hora que o avião está descendo, já era para as pessoas estarem sentadas com o cinto. Exato. Nós da aviação, a gente leva muito a sério os relatórios oficiais de acidentes. Porque é nisso que a gente baseia as melhorias que vão acontecer na aviação para deixar mais segura. Uhum. No entanto, este acidente especificamente pode possuir um componente político nele. E a gente estava conversando sobre isso, porque você já deve ter ouvido outra versão, que não foi uma bituca de cigarro. Qual é a versão que você conhece? Eu conheço, primeiro, o Ivan Santana, quando escreveu Caixa Preta. Bom, a minha versão é a outra, carregamentos que eles levavam indevidamente. Eu vou entrar mais a fundo no assunto, mas quando ele escreveu Caixa Preta, que saiu em 2001, Uhum. ele tentou entrevistar os sobreviventes da tripulação. Ninguém quis dar entrevista para ele. É estranho isso, né? Uhum. Coloca uma interrogação nisso. Em 2001, É. a Varig ainda não tinha falecido. Isso. Faleceu em 2003, 2004. 5, acho. 5. Pois é. E depois que eu comecei a fazer palestras, de 7 anos para cá, começou a aparecer várias evidências, inclusive o Panda Betting, grande figura, que eu muito estimo. Eu posso ficar à vontade para falar sobre isso, porque o podcast que ele fez comigo, que ele ainda tem esse podcast, a gente fala sobre isso no podcast. E o Panda disse: Ricardo, é impossível ter sido uma ponta de cigarro no banheiro. Aquela carcaça lá do avião inteiro, naquela plantação de cebola, não tinha o teto, mas ele estava inteiro. Ele não despedaçou. Por que a perícia francesa é inconclusiva? Por que isso? Me diz o seguinte, Ricardo, você já ouviu falar de um acidente de avião? Eu faço essa pergunta também para você, Lito, que a causa foi uma ponta de cigarro no banheiro? Não. Esse foi o primeiro, foi o pioneiro. E tem mais. E lembrando, tá, pessoal, nessa época podia fumar a bordo. Podia fumar. Isso é importante deixar claro, porque as pessoas podem pensar assim, né? Principalmente os jovens que assistem o canal, pensam assim, mas como pode ser uma ponta de cigarro se não pode fumar no avião? Exatamente. Nessa época podia, até meados dos anos 80, podia fumar na parte de trás do avião, era a ala de fumantes. Ficava um inferno ali atrás, todo mundo podia fumar a bordo, tá? Só para vocês saberem. Exatamente. E me diz o seguinte, Ricardo, você até falou, o sujeito, tudo bem, ele podia entrar dentro lá do banheiro, fumar, pegava a guimba dele de cigarro, jogava naquela caixinha de alumínio. Normalmente, naquela caixinha de alumínio já tinham lenços umedecidos ali. E mesmo que ele jogasse no chão, jamais ia acontecer uma fatalidade dessa. Sim. Então, e aí eu comecei a receber alguns outros telefonemas. A menos que fosse proposital, que aí a gente entraria em outro caminho de suicídio, e aí é outra coisa. Não é só isso, não. Sabe a teoria que eles levantaram também, o governo, essa coisa toda, que foi um terrorista. Sabe o que eles fizeram? Para o folclore ficar mais bem feito, levantaram a minha vida toda no colégio. Para saber se você era o cara Se eu era o terrorista. Se eu era o cara Eu não sabia disso. Pois é, levantaram a minha vida toda no banheiro, no colégio. Querendo colocar a culpa em mim. Não só isso. O meu livro, que vai sair agora até março, eu falo isso no livro,
Eu acho que eu não te falei isso também. Eu não sei te precisar a data, se foi no final de 73, porque eu fiquei 3 meses no hospital, voltei para casa em setembro, outubro. Não sei se foi no final do ano, no início de 74, recebi um telefonema. Ricardo que está falando? Pois não, eu não sei te falar os detalhes, aqui é o fulano de tal, não me lembro disso. Ele falou, olha, vai ter uma reunião no Hotel Nacional sobre... A gente vai falar muito, comentar muito também sobre o acidente do seu voo, e nós gostaríamos que você não fosse nessa reunião. Brum. Quem que era? Quem que ligou? Você não sabe quem? Eu não sei o detalhe, eu não sei te falar, mas eu me lembro muito desse telefonema. E eu, garoto, 21 anos, achava sempre na minha cabeça que tinha sido um curto-circuito. Aham. Meus pais não queriam saber de nada, queriam eu vivo. Anos depois que eu comecei a fazer palestra, depois que eu comecei a escrever esse livro, me veio isso na cabeça novamente. Por causa do acidente que eu comecei a perceber que não foi isso. Então, um telefonema super estranho. Eu acredito, Olito, que se eu, na época, eu soubesse o que tinha acontecido, que eu vou falar para vocês o que eu acho que foi, eu não tenho provas, tá? Mas todo mundo sabe que foi isso, eu não estaria aqui. Eles tinham sumido comigo, com certeza. Uhum. Sumiram com várias pessoas de outros problemas aí. Uhum. Era o Médici no poder, o Varig era assim com o governo. E o que aconteceu, que se fala muito, e que você também certamente sabe, eles tinham comprado os aviões Mirage, começaram a receber os aviões Mirage no início de 73, e alguns desses aviões, que esses aviões tinham assentos ejetáveis, quando desse algum problema, catapultava o piloto, o sujeito descia de paraquedas e o avião ia para o espaço. E alguns desses assentos ejetáveis vieram com problemas. E esses assentos ejetáveis têm mecanismos explosivos. Sim. E eles colocaram alguns desses assentos no porão do meu avião. Todo mundo sabe que foi isso. Você tem prova? Não. A gente não tem prova. Não tem documentação nenhuma. Não tem documentação. É claro que foi tudo encoberto. Imagina quanta coisa na ditadura foi encoberta. Eu não estou entrando em política, quero saber de política. Eu só estou falando disso na época. Uhum. Então, essa é a evidência maior. A gente estava conversando porque, assim, a gente precisa, né, tem que ser cético em algumas coisas para você ir separando as coisas que não fazem sentido. O relatório final, ele não foi feito pelo Brasil, foi feito pela França. Isso. O relatório final do acidente, que é inconclusivo. Só que a França tinha um interesse, digamos que houve uma aproximação do governo brasileiro, claro, durante essa investigação, e houve uma determinada influência, assim, a gente comprou um monte de Mirage. Então, vamos deixar o negócio, né, exatamente, inconclusivo. E a Varig ali no meio, né? Isso, é Varig, governo francês, governo brasileiro e o comércio. Pode ser uma grande conspiração, mas faz muito sentido, baseado nisso, assim, uma bituca de cigarro em um cesto com papel úmido não vai iniciar um incêndio de proporções que foram esses incêndios. E tão rápido quanto foi, né? Tão rápido. Mas eu já ouvi de várias pessoas que trabalhavam, inclusive o próprio Panda já me falou isso, falou, Lito, eu sei, porque eu falei com fulano de tal, que eram os assentos ejetáveis. Não sei se 1 ou 2 que tinha lá. Sim. E o que acontece? Esses assentos ejetáveis, eles têm um mecanismo barométrico de acionamento para algumas coisas. E se ele não for desativado corretamente, e a gente está falando lá de 1973, que não tinha todo um procedimento de carregar carga perigosa como existe hoje em dia, é viável que esses assentos tenham entrado não desarmados e que esse mecanismo barométrico, na hora que o avião começa a descer, ele entrou
Na em ação. despressurização, né? Quando o avião começa a modificar, né, Aham, a pressão barométrica dentro do avião, aham. pode ter iniciado o processo de ejeção, que são explosivos realmente. Que fazem. Você lembra de ter ouvido algum barulho? Não, não lembro. É uma das coisas que eu gostaria da hipnose de fazer. Porque de repente eu ouvi, mas não me lembro. Aham. Não sei te falar. Porque isso provavelmente devia estar no porão traseiro. É. Eu não sei realmente se faz um. É que ele é um explosivo, ele tem que fazer algum tipo de barulho. Porém, o 707 é um avião muito barulhento. Pois é. Então aqueles motores são muito barulhentos e aí é um monte de coisa ali que pode cobrir um. E além de tudo, o porão fechado e tudo mais. Então você. Exato. Pode ter acontecido um tamp e você não percebeu. E você está falando exatamente que foi lá atrás e justamente na projeção do toalete. Tanto que, tem mais um detalhe importante. Eu me lembro do comissário com extintor de incêndio entrar no toalete e não resolveu o problema. Uhum. Quer dizer, se fosse ali, Naquela área, né? naquela Pequena. área, saindo dali, ele ia conseguir alguma coisa. E não conseguiu, a fumaça começou a aumentar. Então, enfim, é uma série de fatos que jamais a gente vai acreditar que foi uma ponta de cigarro no banheiro. Eu costumo dizer que isso é uma historinha para boi dormir. Na Uhum. verdade, tem esse outro lado da moeda, que sem dúvida foi isso. Enfim. Isso é. Felizmente, hoje em dia, não sei, é muito mais difícil. Tirando, não é que é difícil, é que existem alguns. Eu também não gosto muito de falar de política, É, mas assim, a gente teve recentemente o caso de um avião da Embraer que foi abatido lá na Chechênia. Ele ia Recente. pousar lá, foi 2 mísseis de bateria antiaérea, e ele atravessou o Mar Cáspio para tentar pousar no Cazaquistão. Mas você vê um mecanismo, como é um país que está em guerra, você vê um mecanismo de tentar encobrir, não foi bem isso, não assumir a culpa de ter derrubado um avião civil. Então existem essas coisas, e é inegável. Assim, a gente não pode ser ingênuo de não acreditar que não existe determinadas coisas. Mas essa tese aí da carga perigosa a bordo, a gente estava até conversando, né? Pô, será que o piloto sabia? E assim, hoje em dia eles sabem com certeza, entra um documento de DG, chama DG, Dangerous Goods. O cara sabe o que ele está levando, mas isso é hoje. Em 1973, nem existia esse procedimento de carga perigosa, para te falar a verdade. Isso aconteceu depois de um acidente no Everglades. Então, tem várias coisas que fazem sentido nessa tese. Exatamente. Que corrobora mais a questão da carga perigosa do que a bituca de cigarro. Evidente. Evidente. E pode ser que, infelizmente, a gente nunca vá saber a verdade. Tem algum tripulante ainda vivo? Tem. Porque a Varig não existe mais, então não existe mais a pressão da gente ter um país... como é que fala assim, quando ele é embaraçado, desprestigiado, não é a palavra, mas tipo você criar uma vergonha assim para um país, falar, pô, como é que vocês transportam um negócio desse dentro de um porão de avião sem desarmar? Sim. Então seria embaraçoso para um governo ficar sabendo disso e para a maior empresa aérea, que era a única que voava internacional. Mas hoje esse tempo já passou, eu acho que se tivesse algum tripulante vivo que pudesse falar... Porque o Gilberto, infelizmente, ele desapareceu no outro acidente, lá no decolando 4, 5 anos do depois. Tóquio. Isso. Fujimoto também é falecido. Os engenheiros, eu nem sei quem são, de nome eu não lembro o nome deles. Eu não lembro. O Carmelino está vivo. Não, o Carmelino está vivo. Mora em São Paulo. Eu estou querendo... Vou tentar fazer o contato com ele, porque eu fiz um contato com ele há uns 8 anos atrás, através do Skype. Foi muito emocionante o encontro e eu queria encontrar com ele para falar mais sobre esse tema. Tem a Andréia Pirra, que mora no Rio, e que ela fez contato comigo recentemente, e tem o Alain Tercis, que era o único francês
Todos eram brasileiros, tripulação. era o único francês que sobreviveu. Ele fala muito bem o português, mora em Paris, tem um apartamento em Copacabana. E o Alan Tercis me contou um caso, que eu até relato isso no livro, eu te falei isso. Queria até saber a sua opinião. Hoje eu estava conversando no voo que eu peguei com os comissários, esse comissário que eu falei lá, que eu tive hoje, José Rocha, que é um comissário de 68 anos, ele diz que é o mais velho comissário do Brasil. do Brasil. E nós estávamos comentando muito sobre isso que o Alan Tercis falou. Ele me falou no final há um ano atrás. Ele disse, Ricardo, eu estava trabalhando lá na frente. Quando eu soube do problema lá da fumaça que estava começando lá, eu fui lá ver o que estava acontecendo para relatar lá para o comandante. Aí voltei novamente, a fumaça continuava, e quando eu voltei novamente lá para frente, senti que tinha uma pessoa atrás de mim andando. Atrás de mim era você. A única pessoa, o único passageiro era você. Quando eu cheguei lá na frente, foi o que aconteceu comigo, ele não entrou na cabine, porque a grande maioria estava dentro da cabine, os que escaparam. Tinham 2 comissários fora da cabine, estavam do meu lado ali praticamente, que eu não enxergava mais os caras de tanta fumaça. E eu me esqueci o nome do outro. E o Alan falou que no desespero ele abria aquela porta. Eu comentei muito isso hoje com esse comissário e queria saber a sua opinião. O avião já estava despressurizado, né? A 1.500 ele tá com diferencial de pressão bem baixo. Bem baixo. Então, era possível dele abrir aquela porta de saída e fechar. Ele abria. Eu não sei, eu te pergunto isso. Aquela porta ela tem 2 estágios. O primeiro que abre uns 25 centímetros, assim um pouco, e depois consegue abrir o resto, não era isso? Ele conseguiu abrir aquele primeiro estágio, fechava, abria e fechava, e o ar entrava. E isso, com certeza, ele no desespero fez isso, e com certeza isso me aliviou também, sem dúvida nenhuma, que eu estava do lado dele, não enxergava ele, mas estava ali do lado. Quando ele me contou isso, eu fiquei muito emocionado. Eu falei, pô, Alan, não sabia dessa atitude que você teve lá. É possível ele ter feito isso, não é? Eu fico pensando nas possibilidades, assim, tem que estar com diferencial de pressão bem baixo para ele conseguir destravar. Se o fogo já estava desse tamanho, que estava por causa da fumaça preta, pode ser que a integridade da fuselagem já tivesse... O avião não estava mais pressurizado. Sim. Então seria possível, altamente possível, abrir a porta. Tá. Nesse caso, assim, os fabricantes, eles criam manuais e dizem algumas coisas assim, em caso de fumaça a bordo, principalmente no cockpit, não tente abrir a janela. Porque mais oxigênio alimenta mais o fogo do que você estar com o avião totalmente fechado. Mas isso são para determinados... É como se você tivesse controle sobre alguma coisa incontrolável. Mas eu acho que existe a possibilidade dele ter aberto se a integridade estrutural do avião já não existia mais. É possível ter aberto, sim. Ô, Lito, ainda tem mais um detalhe. O Fusimoto, acho que tanto o Fusimoto quanto o Gilberto abriram aquela janelinha. Para conseguir enxergar. E aquela janelinha só é possível abrir também com o avião despressurizado, né? Sim. Pois é, porque eles não enxergavam mais os instrumentos e começaram a pilotar com a cabeça para fora. Então ainda é mais um detalhe que alimenta essa história do Alan ter aberto ali a porta. E é impressionante esse relato do Alan. E aí as coisas vão aparecendo, né, cada vez mais. E aí, pô, você tinha 21 anos. Tinha. 21 anos a gente está começando a vida. E aí você nasce de novo aos 21 anos. Não. Assim, não dá para saber como seria a sua vida de ter ido lá ver o Mick Jagger, o Rolling Stones, né? Você foi pro show do Rolling Stones, não, né? Não, eu fui para ver vários shows várias bandas, é. tá.
Porque naquela época... Não, do Mick Jagger foi que você encontrou ele no Rio de Janeiro, né? Isso. Aliás, você trouxe até uma foto aí, a gente vai falar dele. Tá. Mas é assim, você nunca vai saber como seria a sua vida sem esse acidente. Então, mas é possível saber se mudou alguma coisa do que você era antes de embarcar para quando você volta para o Rio de Janeiro, todo cheio de problema? Olito, a minha vida tem um marco antes e depois do acidente. Eu sempre penso o seguinte: a minha vida passou a ser um presente cheio de propósitos e de significados. Eu agradeço cada minuto da minha vida que antes, como você falou, 21 anos, eu jamais não estava nem aí para isso. Porra louca, né? Eu também. Anos 70, Anos hippie, 70, calça total. boca de sino. Woodstock 69. É. Exatamente. E aí eu não ligava para isso. Com o passar do tempo, não foi imediatamente depois do acidente, não. Uhum. As coisas começaram a ser sedimentadas aqui na minha cabeça aos poucos. E aí eu comecei a ter essa consciência e de agradecer cada dia, porque a nossa vida, ela é... A gente nunca acredita. Nossas vidas podem mudar a qualquer momento, de uma hora para outra, Sim. quando a gente menos espera. A gente nunca acredita que as coisas possam acontecer com a gente. Nunca. Uhum. E acontece. A minha vida mudou em 2 minutos e meio, dentro de um avião. E é isso que você falou. E aí você começa a pensar de uma outra forma, aos poucos, gradativamente. Não foi assim, cheguei em casa, mudou minha vida. Não é isso. Você começa a ter consciência cada vez mais das coisas que vão mudando. Você fala, porra. E aí você começa a entender. Eu acho que a gente tem que saber agradecer o óbvio. Sabe o que é o óbvio? São as coisas simples que acontecem no nosso dia a dia que a gente não dá importância. A gente... E aí eu vou te contar um caso, acho que você já sabe, daquelas 2 poltronas. Qual? Vagas do meu lado. Ah, sim. Você soube desse caso? Eu acho que você me contou isso uma vez, mas conta que é muito... Eu recebi um telefonema 1 mês antes da pandemia. Fevereiro de 2020, me liga um sujeito. Quem está falando aqui é o Ricardo, seu xará. Cara, eu estou há muito tempo tentando falar com você. Eu moro nos Estados Unidos há 20 anos, eu sou paulistano, da capital. Eu queria falar uma coisa para você que eu tenho certeza que você não sabe o que aconteceu na época do seu acidente. Eu falei, xará, mas eu sei de tanta coisa que aconteceu. Não, mas isso você não sabe. Então fala, querido. Fala, xará. Aham. Essas 2 pessoas, elas iam embarcar no seu voo e na última hora não puderam embarcar. Eu falei, mas como? Eles estavam naquela ponte aérea, porque o voo partia do Rio Internacional. Então o pessoal de São Paulo pegava a ponte aérea e eles chegaram em cima da hora da ponte aérea, que era para pegar o meu voo. Estava lotado. Estou falando década de 70. Então o sujeito da Varig falou, olha, vocês não vão poder embarcar para pegar o voo lá de vocês, Rio, Paris, Londres, mas eu estou vendo aqui na passagem internacional de vocês que vocês não vão para Londres, vocês vão fazer uma conexão em Paris. E a Varig tinha vários voos, saía à noite, ele falou, olha, eu posso recolocar vocês num voo, vai ser até melhor para vocês, que vai fazer Rio, Madrid, deixa vocês direto em Roma, vocês não precisam nem fazer a conexão em Paris, tudo bem? Eles falaram, pô, ótimo. Eu falei, xará, não estou acreditando, cara, que coisa incrível. Ele falou, pois é, e mais incrível é o seguinte, essas 2 pessoas, uma era minha tia e a outra era minha mãe, que estava grávida de mim e colocou o nome de Ricardo em sua homenagem. Olha só. E eu logo em seguida, muito emocionado, falei com ele, xará, ainda tem mais um detalhe. O avião estava lotado e tinham 2 poltronas do meu lado, vagas, e essas 2 poltronas eram da sua tia e da sua mãe. Se a sua mãe estivesse viajando do meu lado, grávida, na hora que começou aquela fumaçazinha pequena, que eu tive o ímpeto, a intuição de sair imediatamente dali,
talvez com ela grávida, naquela classe econômica apertada, eu talvez ficasse ali mais um pouquinho esperando, para não incomodá-la. E se eu ficasse aqui esperando um pouquinho, eu não estaria aqui hoje para contar essa história, e nem você, Xará, que você estava dentro da barriga da mãe. Lito, aí eu faço essa pergunta para você. Isso é o acaso? Isso é o destino? Ou isso é uma força divina? Se você não quiser responder, guarda para você e pensa. Não, Mas olha como é que a vida é. Então são sucessões de coisas que acontecem no nosso dia a dia que você começa, sabe, a falar, porra. É a teoria do caos, né? Uma coisa mínima cria um resultado totalmente diferente lá na frente. Você vê o negócio das Torres Gêmeas, as coincidências que apareceram lá. Sim. A pessoa não foi naquele dia porque estava em momento de parto e aí teve que ficar em casa. O outro coroa, que fala muito desse coroa, o coroa tinha comprado um sapato novo e o sapato começou a dar bolha nele no dia anterior. Aí no dia seguinte, antes dele ir para as torres, ele passou na farmácia para ver o... Lembra, a gente uma vez conversou sobre isso também, né? Que tem umas coisas que aborrecem a gente no dia a dia. Exatamente. E, por exemplo, você comprar um sapato que te machuca é um negócio que te aborrece. Mas você não sabe que aquilo pode estar salvando sua vida nessas. Então eu sou um cara bastante técnico, bastante cético em várias coisas, mas tem coisas que eu respeito e acredito muito. Uma delas é esse negócio da mágica que existe no mundo, porque existe coisas que não dá para explicar e uma delas é essa. Mas a gente estava falando do Mick Jagger. Isso. Que eu tenho, uma vez você me mostrou. Aliás, quando a gente se encontrou no Danilo Gentili, estava eu, você, o Zilli, né, do copiloto do 254. E aí você falou, pô, aí você me contou essa história do Mick Jagger. Ele falou, eu tenho foto, da próxima vez que a gente se vê, eu vou levar pra gente, pra eu te mostrar. E você trouxe ela hoje aí, vamos mostrar pra galera. Conta a história, como é que você encontrou Mick Jagger no Rio de Janeiro. Pois é, isso foi em 1968, eu tinha 16 anos, hoje eu estou com 7,2, né? Mas tenho 51 anos de renascimento. Estou bem na fita, né? E aí, eu tinha 16 anos na época e soube que o Mick Jagger e o Keith Richards estavam no Brasil para visitar o Brasil. Não era para show, porque como a gente falou, as bandas não faziam... Tava ele e a Janis Joplin, nessa época, também vinha para o Brasil para ficar... Inclusive, ela se apaixonou por um brasileiro, que, aliás, dizem... Não sei se você viu a biografia dela. Dizem que esse brasileiro foi quem mudou a cabeça dela. Ela não tinha se apaixonado por ninguém ainda. E ela sentia muita falta do cara. Quando voltou para os Estados Unidos, aí acontece todo o imbróglio com ela, para ela virar óbito, né, com overdose. Exato. Mas enfim, um brasileiro, Copacabana Palace, e aí... Exatamente. E aí eu soube que eles iam ficar no Copacabana Palace. Veio ele com a mulher atual do Mick Jagger, que era Marianne Faithfull. Maravilhosamente linda, Marianne Faithfull. Cantora também. Cantora. Sensacional. Viva até hoje. E a Anita Pallenberg, que era a mulher do Brian Jones, que morreu em 69, e era a atual mulher na época do Keith Richards. A Anita Pallenberg já faleceu há poucos anos. E aí eu liguei para um amigo meu, que naquela época eu jogava basquete, eu sempre tive esse lado de atleta e músico. E isso foi uma das coisas que eu acho também, Lito, que me ajudou, foi fundamental. Eu era nadador do Flamengo, depois fui jogador de basquete no Botafogo, não fumava, era atleta, tinha 21 anos. É claro que uma força divina me ajudou, evidentemente, mas esse lado de atleta também foi primordial. Sim. Me ajudou muito na recuperação, né? De eu sobreviver. E aí eu jogava basquete e o Álamo, que jogava lá comigo, que meu grande amigo até hoje, também era fissurado nos Stones. E eu falei, Álamo, eu estou sabendo que os caras estão lá no Copacabana Palace, vamos dar um pulo lá, cara? Por acaso a gente pode vê-los de longe, sei lá. E aí nós fomos, o Álamo com aquela Pentax da vida lá, ele gostava de fotografia. Mostra a câmera analógica, tá com filme. Exatamente. E aí ele
nós fomos andando na Avenida Copacabana, Copacabana Palace da frente para a Atlântica e fundos lá para a Avenida Copacabana, e em frente já ao Copacabana Palace, aquele calçadão, quem que a gente vê? Mick Jagger andando sozinho, sem segurança, sem ninguém percebendo. Aí nós fomos lá direto. 68? Acho que eles são de 66, não é? Não, eles começaram em 62 também. 62 também? É. Junto com os Beatles? É verdade, 62. foi junto com os Beatles, 62. Ah. E eles tinham acabado de lançar, para quem curte os Stones, Beggar's Banquet, que era um LP maravilhoso. Maravilhoso esse álbum. Cuja Sympathy for the Devil. Sympathy for the Devil e outras cositas más. Acho que tem o Street Fighter Man também nesse disco. Tem. Bom, enfim. E aí nós fomos conversar, ele super solícito, né? Eu falando meu inglês macarrônico na época, e nós ficamos lá, sei lá, uns minutos. Cumprimentei ele, fiquei sem lavar a mão uma semana. Mas já pensou, cara, você está andando na Avenida Copacabana, né? E aí tem um Mick Jagger ali sozinho e você com uma câmera. E aí esse amigo meu, muito nervoso também, tirou uma foto minha com ele. Posso mostrar aqui? Pode mostrar. Esse aqui é essa foto que ele tirou comigo na Avenida Copacabana. Aqui do lado tem um Dolphine. Que era lindo o Dolphine. Que era lindo. O Fusca é feio a vida inteira, mas... Aqui é o autógrafo dele, Mick Jagger, colocou Che em cima. E essa foto eu tirei dele saindo no Copacabana Palace com a Marianne Faithfull. Nossa, lindíssima. Olha o chapéu dela. É, muito legal. Ele novinho. Novinho. E ali você do lado dele, ele até parece baixo, né? E ele não é um cara baixo. Ele deve ter 1,80 por aí. Eu tenho 1,92. Aí tu coloquei que dezembro de 1968. E essa outra aqui foi do Keith Richards na Barra da Tijuca. Mas vocês encontraram por acaso eles na Barra? Não, eu fui seguindo eles em outro carro. Eu e o Álamo. Tinha os caras da O Cruzeiro, se lembra da O Cruzeiro? Da revista O Cruzeiro? Sim, lembro. O que aconteceu? Nós estávamos no Copacabana Palace e os caras do O Cruzeiro querendo fazer uma reportagem com ele, tirar fotos e tal. Tanto que essa foto aqui é o Cruzeiro que tirou. Eu estava do lado deles, da O Cruzeiro. Por quê? Eles não sabiam Rolling Stones, não sabiam falar nada sobre eles. Esse cara aqui é o Fernando Seixas, um grande fotógrafo que tirou essa foto, um cara muito famoso, já falecido. E o repórter do Cruzeiro não sabia nada sobre os caras. Aí eles falaram assim, vem cá, entra aqui no nosso carro e começa a fazer me ajudar a fazer essa reportagem. Vocês foram o correspondente. Não, tanto que a reportagem, quando saiu no Cruzeiro, falando assim, 2 garotos... fãs dos Rolling Stones ajudaram a gente a fazer essa reportagem. Isso aqui é Barra da Tijuca? É Barra da Tijuca, né? Não tinha nem prédio, nada, não tinha nada na Barra da Tijuca. Era muito deserto. E aí nós fomos seguindo ele. Quem está deitado é a Marianne. Não, é a Anita Pallenberg. A Mariana está em pé. Tá com o chapéu ali. E o Keith Richards... Você vê, ela está de chapéu e salto na praia, é isso? Nem reparei. Salto? Parece que está de salto na praia. Pois é. E aí, você vê que é uma foto muito bem feita, foram eles que fizeram, né, do Cruzeiro. E aí já aproveitou e pegou o autógrafo ali. Pegamos o autógrafo do Keith Richards, exatamente. Ele é um guardador de memorabilias, hein? Tem mais coisa aí, né? Tem. Esse aqui são os ingressos, porque... vou abrir um parênteses. Você voltou lá? Eu falei, É verdade, você foi lá para ver show e voltou queimado. Voltei queimado. Enfim, é isso mesmo que vocês estão pensando. E aí, 1 ano e pouco depois, eu entrei na mesma agência da Varig, não me identifiquei e falei para a atendente, eu gostaria de uma passagem para Londres com escala em Paris, mesmo voo. Ela abriu um sorriso, naquele tempo era caro a passagem, me passou o preço, eu falei, não, você não está entendendo.
Deixa eu te falar uma coisa. Sabe aquele acidente que teve há 1 ano e pouco atrás, em Orly? Claro, sobreviveu apenas um passageiro. Sei, o Ricardo Trajano, pois esse cara sou eu. Ela tomou um susto, levantou, me deu um abraço super carinhoso. Eu falei com ela, deixa eu te falar uma coisa. Eu economizei meu rico dinheirinho, tostão por tostão, para pagar essa passagem. Eu paguei a minha passagem cash, ida e volta, e não cheguei nem na primeira escala da ida. Não cheguei nem em Londres. Não, nem na primeira escala Nem... da ida. Você Aham. não acha que a Varig tinha que me dar outra passagem? Ela Eu regalou o olho. 5 minutos depois eu estava com a passagem no bolso. A passagem era aquele, parecia aquele talãozinho de cheque, Isso, folhas carbonadas. Isso. E aí fui embarquei com um grande amigo meu, que você conhece, Maurício Valadares, que tem um Sim. programa Ronca Ronca de músicas, foi um grande fotógrafo das capas dos Paralamas. Ele com os Paralamas tem uma história muito bonita. E ele tem esse programa até hoje no Rio, vira e mexe, eu encontro com ele no Rio, grande Maurício Valadares, como se fosse meu irmão. E a Varig soube que nós íamos embarcar. Eu estava com a classe turística, né? E nos concedeu, como é que se fala? Upgrade. Upgrade. Olha! Era a primeira classe. E, Olito, você sabe como é que era a primeira classe da Varig na época. Era top. Era top. Antes do avião decolar, eles serviam para gente Champanhe, Moët Chandon, era tudo... Chateauneuf de Pape, É. vinho, Era tudo... caviar. Sim. Isso antes do avião decolar, lá para o pessoal da primeira. É. Bom, eu sentava naquela poltrona da primeira, parecia que estava no sofá. Ah. Bom, aí o avião decolou e já no ar o Maurício, meio incomodado, chegou para mim e disse: Ricardo, deixa eu te confessar uma coisa. Se você levantar dessa poltrona, mesmo que você for no banheiro, eu vou atrás de você. Isso ficou. Eu brinco com ele até hoje, é claro que ele morre de rir hoje, mas naquela hora ele estava verde, amarelo, não sei que cor que ele estava. Então, eu voltei com ele 1 ano e pouco depois, voltamos lá em 75, né? E peguei alguns ingressos dos shows que eu vi lá. Olha só, tem Rick Wakeman, Tangerine Dream. Cara, Tangerine, se você é jovem, você não conhece Tangerine Dream, viu? Jovem que eu falo, eu tô olhando pro Fujita, que é o meu editor aqui. Ó. Tangerine Dream, já escuta isso que você vai adorar. Gênesis, pô, show maravilhoso que eu assisti no Palais des Sports em Paris, que foi uma das últimas apresentações, quem gosta do Gênesis, do Peter Gabriel. Eles tocaram, era um disco duplo, recém-lançado, The Lamb Lies Down on Broadway. Fantástico, cara. Fantástico. Chuck Berry, Lou Reed, olha isso. Maggie Bell, que era uma cantora maravilhosa, o Ginger Baker, que era do Cream. O Cream era o Eric Clapton, Jack Bruce, que era um baixista que eu adorava, que eu sou baixista. Baixem o álbum, qualquer álbum do Cream, qualquer. Ginger Baker era o baterista, morreu há pouco tempo. Que mais? Aquele que você falou ali comigo... Então, não, cadê o Great All-Star? Ian Hunter. Soft Machine. O Tommy, a ópera Tommy, que foi um filme que eles fizeram. Que foram... E era o próprio The Who que fazia? Ou era encenado? Não, era encenado. Era encenado. Se também você não assistiu Tommy, assista. Principalmente pela trilha sonora do The Who. The Who está entre as minhas 10 bandas preferidas de todos os tempos. E a gente pode falar 3 discos maravilhosos dele, que eu acho que vai bater com você. Who's Next, Quadrophenia e Tommy. É isso. Maravilhoso. Quadrophenia e Tommy era duplo, disco duplo. Pô, vale a pena, gente. E também tem a parte solo do Pete Townshend, que também é maravilhosa. Maravilhosa. E tinha o Chick Corea aqui, quem gosta de Hawkwind, e esse Clube 100 em Londres, que era maravilhoso também. O Chick Corea é mais voltado assim, jazz. Então... E, para completar essa coisa aí, hein? Essa relíquia maravilhosa, que é o autógrafo do Jimi Hendrix. Olha isso. Love Forever, Jimi Hendrix. Cara, tem autógrafo do Jimi Hendrix. Love you. Agora vamos falar um pouquinho de futebol? Vamos.
Sou Palmeiras, hein? Já vou falando. Eu sou sofredor, sou Flamengo, né? Mas pelo menos ganhei uma Copa do Brasil. Ganhou, é. Ano passado a gente passou só com o Paulistinha aí. Mas eu e o Lito gostamos muito de futebol. Eu sempre gostei desde garoto. E eu tenho outra relíquia aqui para mostrar para vocês sobre futebol. Em 1963, eu tinha 11 anos de idade. O Brasil tinha acabado de ser bicampeão mundial, com aquele time maravilhoso. O Pelé se machucou e quem substituiu o Pelé foi o Amarildo, que jogou muita bola. E quem acabou com essa Copa do Mundo, né, foi o Garrincha. Foi o Garrincha, Impressionante o que o cara fez, os jogos todos. E eu era sócio do Fluminense, do clube Fluminense, e eles foram, eu fiquei sabendo que eles iam fazer um treinamento nas Laranjeiras, em Álvaro Chaves, e fui lá com meu pai. E consegui entrar lá no campo, eles estavam treinando. Naquele tempo não tinha muita... não pode. Não tinha nada disso. E aí peguei uma folhinha e tem esses autógrafos aqui, que é outra relíquia, o Manuel dos Santos. Garrincha. Quem que era o Manuel dos Santos? Garrincha. Ele escrevia Manuel dos Santos. Edson Pelé, o grande Amarildo, essa de tinta verde aqui é o Djalma Santos, Zito, só craque. Vavá, Gilmar, Gerson e Dias, que jogaram no São Paulo. Então essa é outra relíquia que eu fiz questão de trazer aqui para o Lito ver também. Sensacional, cara. É isso, pessoal. Trajano, dá para a gente ficar umas 10 horas conversando aqui, que tem muito assunto. E a sua empatia é muito bacana também, você é um cara muito legal. Obrigado, Trajano. Foi muito bom te conhecer. Igualmente, Trajano, toda essa experiência dele, hoje ele conta isso em palestras, tá? Inclusive ele contou como que ele começou esse negócio de palestra, que também já é uma história muito sensacional. Esse é um homem, é o Forrest Gump aí da vida. Então, se você está interessado em palestras aí desse autoconhecimento e tudo mais, o Trajano, vou deixar o link do Instagram dele aí, você entra em contato com ele. Mas foi um papo muito legal, a gente falou de música, falou de avião, o canal se chama Aviões e Músicas, então... Eu só queria falar, me lembrou de uma outra coisa. Eu gostaria, me fizeram essa pergunta, e o que você escreveria na sua lápide, no seu túmulo, o seu epitáfio? E eu gostaria que escrevessem, eu vou até deixar isso por escrito. Foi o Vilela que perguntou isso aí? Foi o Vilela. O Vilela sempre tem umas perguntas meio... Exatamente, foi o Vilela. E aí me veio isso na cabeça, e eu vou comentar isso para você, e gostaria que todos... Eu vou escrever isso, e sério, eu estou falando sério, eu quero que esteja escrito na minha lápide. Eu espero que será daqui a muitos e muitos anos. Aqui jazz, blues e rock and roll. E no baixo, aqui embaixo, eu. Muito bem, muito boa. Essa eu vou pensar na minha ainda. Eu lembro que eu dei uma... Na época o Vilela perguntava assim, o que você... Como você gostaria de ser visto daqui a 300 anos? Alguma coisa assim. O que você esperaria que alguém te reconhecesse daqui a 300 anos? Sei. E eu lembro que acho que eu respondi assim, que era... Aliás, foi num dos primeiros programas do Vilela, acho que episódio 40. O Vilela era minúsculo. E eu falei assim, eu queria que tivesse uma rua com meu nome, né? Pra pelo menos alguém sabe. E alguém um dia perguntar, por que é essa rua Lito Souza aí? E procurar para saber quem que foi o Lito Souza. Boa. Muito legal, Trajano. Obrigado Valeu, pela querido. sua presença Eu aqui. que agradeço. Veio de Minas aqui para a gente se encontrar no lounge. Muito legal a sua história. Deixem o like aí. Deixa nos comentários se você está curtindo a segunda temporada do Lito Lounge. E tamo junto. O que vocês quiserem ver, a gente vai colocar aqui para você. Um grande abraço e até o próximo Lounge.